construir presídios. Exatamente. E isso é um fato, é o que vem acontecendo. Segunda coisa que eu queria pontuar aqui no programa que a gente ainda não falou, a relação do Estado com a educação familiar, a gente tem que citar a criação do Conselho Tutelar em 1990. O Conselho Tutelar é o órgão do Estado que vem exatamente supervisionar a educação familiar e vem defender e proteger o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente tem que compreender até que ponto a família ela pode tocar sozinha a criação e em que ponto que o Conselho Tutelar deve interferir. Porque não é necessariamente a escola que tem que educar. Quando a gente fala da educação do Estado na relação da criança, a gente está falando de como que o Conselho Tutelar pode interferir nessa educação através de ser uma ferramenta do Estado. Sim, e aí você está falando também pelas suas leis. Isso, e aí você está falando de assistência social, você está falando de psicólogo, você está falando da galera do serviço social, você está falando de condições básicas, saneamento básico, emprego, tudo isso envolve uma educação. E o Estado ele tem que cumprir o seu papel, que a partir do momento que o Estado cumpre o seu papel de provedor, o Estado de cuidar de educação, saúde, segurança, saneamento, a criação familiar naturalmente vai ser melhor. Naturalmente vai ser melhor. E aí sim, onde tiverem distorções, o Conselho Tutelar vai atuar e vai vir com a mão do Estado para corrigir esses problemas. Muito bem, muito obrigado, Pedro Cavalcante. Vamos com a Fernanda Galvão. Não, e aí ele falou, foi bom ele ter lembrado a respeito do Conselho Tutelar, porque aí você percebe como é que você tem uma crise de representatividade. Os conselhos tutelares são eleitos. Sim. Ninguém sabe disso. Ninguém toma conhecimento, ninguém participa, ninguém entra. Tem que ter mais participação popular para não reclamar depois, né? Aliás, em tudo, né? Tudo. Aí é o que eu tô te falando, você tem uma crise de representatividade absurda. É. Até nisso as pessoas não participam. Mas vamos lá. Fernanda Galvão, por favor, faça a sua entrevista, está liberada. Eu vou fazer. Oi, mãe. Oi, sem sofrimentos, querida. Já falou meio tristinha, a mãe já deu um chilepe nela. É porque é assim, gente, aqui a relação é essa, o movimento é sexy aqui. Mãe, você como médica, você tem especialização em gestão hospitalar. A gente está falando sobre a necessidade de vacinação e a questão da interferência do Estado nesse tipo de decisão. Eu queria que você falasse um pouquinho qual é o efeito prático desse tipo de decisão, tipo, não vou vacinar meu filho. Bom, vamos começar que isso é um absurdo. Rápido, mãe, que a gente está com tempo. Isso é um absurdo. Já há casos, inclusive, na Europa, já foi comentado aí, e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos teve uma cidade, eu não me lembro qual agora, que teve que ser interditada, teve que ser fechada o acesso, porque houve um surto absurdo de sarampo por conta disso. É óbvio que você não tem o direito, principalmente nas doenças infecto-contagiosas, e num país como o nosso, gigantesco, em que tem as desigualdades sociais absurdas nas regiões que tem, você fazer uma coisa dessa, permitir isso, é muito confortável para quem mora, por exemplo, em Ipanema ou no Jardim de São Paulo, achar que o filho vai estar totalmente protegido. Não vai estar uma ova. Porque até vai porque ter que... tem determinados determinados tratamentos e medicamentos que ele precisa do SUS, né? Ele vai... Não, isso é uma outra discussão, porque tudo é muito bom, tudo muito bem, até alguém ter tuberculose. Aí você necessariamente você vai ter que ir pro SUS, porque você não compra medicação. Contra a tuberculose. E existe vacina contra a tuberculose. E a tuberculose é graça. Não tem jeito. E você não vai conseguir manter teu filho numa bolha, por mais dinheiro que você tem. Ou você sai do país, ou você mantém o filho numa bolha. Isso é estupidez. Isso nem entra na discussão. Tem que ter vacinação obrigatória sim, num país totalmente desigual como o nosso, com as diferenças absurdas, e você não vai conseguir manter seu filho numa bolha. Porque não tem jeito. Aí tudo bem. Aí, chegando ao extremo, ao absurdo, você mantém teu filho numa bolha, mas o filho da tua empregada não está na bolha. Exatamente. O filho da tua empregada, da tua faxineira, do teu porteiro, do motorista... Falei que ela se exalta, gente. Muito bom. Tô adorando, tô amando. Não dá. A gente trabalha com isso, eu trabalho no SUS. Há 40 anos eu trabalho no SUS, a gente vê essa necessidade, vê essa realidade. Mas isso para mim nem tem discussão. Tem que ter sim, e tem sanções sim, como já foi colocado, o Pierre colocou, tem sanções sim. Fala. Guilhermina, seguinte, eu quero te fazer manda um recado para aquela família que não quer que o filho se vacine. É Dona Guilhermina para você. Dona Guilhermina, desculpa. Dona Guilhermina. Não, por favor, fique à vontade, Guilhermina. Doutora Guilhermina. Não, Guilhermina, por favor. Guilhermina, a doutora tá lá no trabalho. manda um recado pra família que não vacina porque não quer. Doutora Guilhermina, #Lula solto. Vai, doutora. Vai lá, Guilhermina. Doutora
doutora Guilhermina, mete bronca. Dá o seu recado. Olá, senhora, por favor, você mora num país desigual. Se você opta por não vacinar o seu filho, você está expondo o seu filho a uma série de doenças infecto-contagiosas que graçam em todo o ar, em todas as coisas que ele pega, na escola, em todo lugar. E você vai estar expondo não só o seu filho, como o filho dos outros, que não tiveram a opção de escolher. Então não faça isso, não seja um agente disseminador de doenças infecto-contagiosas num país que já tem extrema dificuldade de manter. É esse o recado. Isso eu tô sendo simpática, tô sendo fofa. Tô sendo fofa. Eu sou testemunha. Guilhermina no Brasil! Agora, eu tinha certeza que eu tava ouvindo a voz do Brasil, dona Guilhermina. Muito obrigado. Sensacional, sensacional. Não, você não viu nada. Agora eu Ela queria tá fazer... calma, gente. Eu tô calma. Eu prometi a Fernanda que me comportaria. Que nem eu com minha mãe. Obrigada, mãe. Obrigada, Deixa eu mãe. falar uma coisa só rapidamente com vocês sobre a questão Diga. da educação. A questão da educação. Também é uma coisa importante. Sim. Já tomou conta do programa, dona Guilhermina. Mete Vai, bronca. mete bronca. Eu falei, Não, gente. é a segunda etapa, é o segundo momento da discussão. Aqui a senhora pode tudo. Vamos raciocinar um pouquinho. Até uns 40 anos atrás, a família tinha um conceito, tinha um perfil. As famílias, em geral, brasileiras, tinham um conceito, tinham um perfil. A criança era educada em casa e ia para a escola e fazia um determinado acompanhamento escolar de conceitos, etc, etc. Só que nos últimos 40 anos, a sociedade mudou. Quando eu falo sociedade, nos grandes centros, etc, etc, a sociedade mudou. As famílias mudaram. Mãe, acelera que a gente tá com tempo aqui. E aí a questão é, os pais se deseducaram. Os pais não se preocupam mais com essa questão da educação, porque eles, os pais de hoje, da atualidade, não foram educados. Então você não pode dar para o filho aquilo que você não tem. Então você tem que começar pelo básico. Você começa a educar uma criança no momento em que ele nasce. As crianças pequenas testam os seus limites e os pais têm que dar os limites para eles entenderem o que é convivência na sociedade. É óbvio que isso tem que acontecer. Aquilo que a dona Ana falou, perfeito. Você tem que ensinar a dar bom dia, boa tarde, desculpa, dá licença, obrigado. Óbvio, e é a família que tem que fazer isso. Agora, infelizmente, como os pais não estão mais educados, os pais hoje valorizam outros valores que não a educação dos filhos, acha lindo botar roupinha, botar isso, blá, 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 mas não educam o filho, aí esse filho sai sem ter aquilo que deveriam ter em casa e aí desanda. Tem toda a razão. É um pouco mais complexa. Muito bem, muito Valeu, obrigado, mãe. doutora Guilhermina, por Diz pro nossa Léo que eu mandei participação um beijo pra aqui. ele. Galva, Olha, eu sou mãe. educadíssima hoje. Muito obrigado, dona Guilhermina. Obrigado Vocês mesmo, beijo. percebam a ênfase no hoje. E Muito Pose, bem. você perceba que hashtag nossas mães são de esquerda. É esquerda hoje, nossas mamães massacraram hoje. Você que tá falando isso. A minha minha mãe mãe não é uma de de direita esquerda, aqui. não. Minha mãe Você não é tá de esquerda, falando. Ana Maria Cavalcante. Você tá Dona falando. Vena, Dona Vou até Galva. cortar o seu microfone, você não merece nem ter microfone agora. Vamos lá agora. A perguntinha agora da doutora Avilha. O que quer falar aqui? Vai, diga, Quero Vena. fazer uma pergunta pra mesa. Seguinte, Pergunta pra mim. Lá vem, a lá gente- vem. Meu Deus. A gente falou muito de vacina, de saúde, que é uma questão muito mais delicada, que eu acho que até fugiu um pouco da questão de educação. O que eu falo é o seguinte, eu quero perguntar, inclusive o Miguel falou que, se você não concordar com a direção da sua escola, você tira o seu filho da escola e põe em outra escola. Mas em relação ao Colégio Pedro II aqui no Rio, que é um colégio público, que estava ensinando os meninos a andarem de saia, os professores estavam de saia, dando aulas de saia, inclusive um dos nossos vereadores, que hoje é deputado estadual, né? Quem? O Vereador. Vereador. Rabo de cavalo. Tarcísio Mota. O E era postulante a vereador governador. até também na época também. Sim. E ele andava, circulava pela escola de saia, estavam ensinando as crianças a andarem de Já saia. entendemos, é isso? E os pais interferiram, foram lá e conseguiram E aí? acabar com O isso. que aconteceu? Então eu quero saber. Mas o que aconteceu? Foi isso? como Interferiram e acabou? Interferiram e mudaram lá, enfim, tiraram essa narrativa deles. Agora o que eu quero saber é o seguinte: é uma escola pública. Não é simplesmente você pegar o seu filho, não concordo e tiro. É muito difícil entrar no Pedro II. E aí? Como é que fica? Boa pergunta, vai responder Miguel. Miguel, Tá sem microfone. vai. Tá sabotando o eu Miguel. acho que a minha mãe tá no ar, não é isso? Tá no ar.
Alô, mãe? Tô te ouvindo. Oi, mãe. Aí, ó, essa pergunta é boa pra você, mãe. Você que colocou seus filhos em colégio tradicional católico pra estudar, tanto eu quanto meu irmão quanto a minha irmã. O que você acha sobre essa questão dos comportamentos? Porque, por exemplo, saia na Escócia é um vestimento normal de homem. Então, o que você acha sobre essas questões? Eu me lembro que no Santo Inácio era proibido as meninas irem com shorts menores do que um palmo, alguma coisa assim. Eu estudei numa escola que o que era a infelicidade dos meninos, diga-se de passagem, né? Mas e aí, o que você acha dessa questão aí dos usos e costumes de vestuário e essas situações nos colégios e a questão da educação, mãe? Olha, a educação, eu concordo. Até caiu um pouco ali a transmissão de vocês, mas estou pensando que agora já voltou. Eu acho que a educação começa em casa, na família, tá? Mas o Estado tem uma responsabilidade muito grande com isso também. E a família procura, pelo menos o que eu fiz, que a educação que você quer que os seus filhos tenham do Estado seja mais ou menos parecida com a que você dá em casa. Como eu sou uma pessoa de formação católica, eu acredito na minha religião, eu gosto de ser praticante, uma católica praticante, eu quis que os meus filhos tivessem a mesma orientação, para que não houvesse um conflito comigo, entendeu? Eu acho que a família e o Estado, no que diz respeito à educação, eles têm que caminhar mais ou menos juntos no pensamento, senão a criança vai ficar conflitada, né? Sim, mas... Agora, com relação à roupa, eu acho isso, não vejo isso como um fator muito importante, não. Eu acho que tem que ter uma roupa adequada, mas assim, não precisa ter essa rigidez que tem que ser assim ou assado, entendeu? Mas, mãe, e as linhas, assim, tipo, educação de gênero, criacionismo, quer dizer, essas questões polêmicas que às vezes estão colocadas na questão da educação, ainda mais quando é pública, né? Quer dizer, é financiada com dinheiro público. Isso... Eu não concordo com isso, não. Eu não concordo, não. Eu acho que a educação pública educação de gênero. Eu acho isso tão complicado para uma criança pequena que ainda não sabe nem direito o que é sexualidade, já ficar abordando o assunto assim. Muito bem, isso mesmo. Eu acho que isso tem que ser no momento certo. É uma erotização precoce, concordo com a senhora. Muito precoce. Não estou de acordo, não. E isso sem contar com os professores de história que ficam discutindo políticas e eleições, defendendo um lado só dentro das escolas, né? Já doutrinando desde criança. Ainda tem a questão fazer a lista para responder todos vocês. Você falar nos comunistas também comem criancinha, né? Que vocês não falaram disso também, né? O programa, mas tudo Gente, bem. tem que acabar o programa aqui, vamos lá. Mãe, muito obrigado. Então a gente tá terminando o programa. Beijão, desculpa ter te colocado beijo. até tarde. Adoramos a sua participação, um beijão bem grande, viu? Beijo pra vocês. Beijo, tchau. Adoro o programa. Obrigado. Valeu. Adoramos você. Muito bem, galera, voltamos aqui ao programa Bomba Atômica. Pedro Cavalcante, você tem que fazer uma lista pra responder a galera? Não, semana que vem eu vou abrir uma... Tem que fazer a lista. Porque um já vem falar de escola sem partido, a outra fala de identidade de gênero. Não, Vamos, semana que vem vamos pra porrada. Vamos, vai ser ótimo, galera. Olha só pra... Tá todo mundo aqui puto. Como se fosse verdade. Todo mundo tá puto. A questão toda é a seguinte: semana que vem, Bruno Casuíro, eu vou te falar agora o que vai ter semana que vem aqui. Pois não. Semana que vem é escola sem partido. Eu vou trazer a pipoca pra... Now! Pois é. O que você acha? Pedro ficou feliz. Eu acho que vai ter mesa quebrada aqui no estúdio. E outra coisa, queria mandar um recado aqui, um recado pra você, doutor Najib. É mais fácil falar com o Lula na prisão do que falar com o senhor. A gente quer trazer o senhor aqui na rádio, então, por favor, eu vou cortar esse vídeo, fazer uma edição, botar no Bomba Atômica e te taguear, pra ver se você responde a gente. Você faz escola sem partido, faz um alvoroço, quando a gente quer te entrevistar, a gente não consegue. Najib tá Nós queremos você aqui, doutor Najib. Por favor, vai, Bruno, agora você. Ih, deu decisão. Eu queria fazer a leitura de duas frases. Rafael Ponzi, muito rápido. Pois não, diga. Eu queria dizer o seguinte, que tudo isso que as nossas mães colocaram aqui hoje pelo telefone, muita coisa do que nós debatemos, está muito bem expresso na nossa Constituição, né? A nossa Carta Cidadã, do nosso doutor Ulisses Guimarães, diz o seguinte no artigo 205. A educação é direito de todos e é dever do Estado e da família.
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, Muito bom. visando o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Ou seja, a nossa própria Constituição vê o papel complementar da família e do Estado, onde um não deveria entrar na seara do outro e deveriam colaborar para formar um bom cidadão e um bom profissional. Eu acho que isso é o que a gente quer. A gente não quer que nenhum dos dois lados exagere, e todo mundo, mesmo aqueles que veem o papel importante do Estado, ideologicamente acham isso, também reconhecem que, no mínimo, as boas maneiras, a educação e os valores vêm da família. E eu acho que isso é muito importante, reconhecendo a importância da família como a unidade da sociedade. E última coisa, eu sei que a gente tem que terminar. Se a gente está debatendo educação, estamos debatendo o papel do professor, por favor, a sociedade brasileira precisa valorizar mais o seu professor. Os meus 2 pais são professores, a gente precisa remunerar melhor, precisa valorizar mais o professor, e eu não tenho dúvida de que isso é uma coisa que, independente de ideologia, todo mundo concorda aqui no Brasil. O professor é desvalorizado e merecia ser melhor tratado. Muito bem, muito bem, perfeito. Pessoal, esse foi o programa de hoje. Esse foi o Bomba Atômica. Falamos aqui sobre a questão do Estado e da família na educação, da família e dos filhos e de todo mundo. Gostaríamos de agradecer aqui muito, imensamente, a presença da Galva Mãe, da Galva Mãe do telefone, da Vena Mãe, da Gustavo Cavalcante Mãe também, e da mãe de Gustavo Cavalcante? Gustavo Cavalcante, meu Deus. Cavalcante, seu Valeu. Pedro Cavalcante, Da mãe. Ponzi Mãe, da Ponzi Mãe. Obrigado, mãe. De todas as mães. Galera, muito obrigado. Um grande abraço a todos aí. Semana que vem tem de novo e provavelmente vai ser sobre escola sem partido. Guerra sem partido é ótimo, né? Vamos lá, galera. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até semana que vem. Valeu. Tchau. Guerra sem partido. Guerra sem partido. Muito bom o programa. A transmissão cortou na hora da minha mãe, mas a gente vai botar depois na íntegra aqui. Muito bom. O que é meia-noite? O que é de meia-noite a 1? Nada. Galera, continue compartilhando, chama as mães pra assistir, manda pros amigos, a live vai ficar salva. Então eu vou colocar essa como continuação da outra. Teve um probleminha de encerrou sem querer. Eu vou colocar o Mãe, obrigado, mãe. Vou colocar o vídeo da minha mãe que eu filmei de outro celular aqui também pra vocês verem o que ela falou. Beijo.